Boa noite. Vai trabalhando aí, que eu vou fazendo aqui, tá? Explica aí o que eu tô fazendo. Eu tô aqui já entrando ao vivo. A Marcela tá se preparando aí para também liberar a conexão lá no Facebook. Eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui comigo, me acompanhando nesse desafio. Nós estamos aí fazendo a 5ª live de uma sequência de 7. E na live de hoje, o objetivo da live de hoje é te mostrar o que você precisa fazer na hora de apresentar aí a sua proposta comercial para que o empresário realmente tome a decisão diante daquele escopo que a gente trabalhou na live 4. Então eu quero agradecer aí, estou vendo que a Cris já está chegando, Cris Nobre, beijo para você, Cris. A gente espera por dias melhores, enquanto isso já vamos aí contribuindo para que tudo corra bem. Deu certo aqui, Marcelo? Acho que entra no Facebook, eu tô verificando. Ah, então tá ótimo. Boa noite, Janaína, seja bem-vinda. Quero dar as boas-vindas para quem está chegando aí. E o que você que acabou de chegar pode esperar da live de hoje? Na live 4, o que eu te ajudei foi a detalhar aí o escopo da sua proposta, formulando uma oferta que seja percebida pelo seu cliente potencial como uma oferta irresistível, uma oferta que realmente vai fazer sentido para que a pessoa diga sim. Na live de hoje eu vou te mostrar quais são as armadilhas na hora de apresentar a proposta comercial para que você não caia nelas e também o que você pode fazer para que tudo dê certo ao longo da apresentação da sua proposta, na hora de negociar. E amanhã a gente vai falar de como vencer as objeções, né? Eu quero, já de antemão, pedir a você que está me vendo aí, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, desculpas por ontem. Eu tive um problema aí com a plataforma que faz a nossa transmissão simultânea, e a gente ficou aqui 1 hora, eu com o meu suporte remoto, ficamos aí trabalhando, tentando resolver o problema, enfim, e acabou que não deu certo ontem, e é por isso que hoje eu estou fazendo a live 5. Você não vai ficar prejudicado ou prejudicada, você vai ter condição aí de acompanhar todo o conteúdo. E eu vou então iniciar aí o compartilhamento de tela, como eu faço em toda live. Quem me acompanha sabe que faz parte da minha rotina, na hora de contribuir com você, entregando a você os conteúdos, eu sempre faço através do compartilhamento de tela. Então, se você está chegando aí, começou a me ver agora, o que eu recomendo é que você pegue papel, caneta, para anotar que uma série de estratégias que eu utilizo e que realmente funcionam na hora de apresentar a proposta comercial, eu vou compartilhar com você e você vai ter condição aí de entender como aplicar isso no seu negócio. Então vamos lá. Boa noite, Pedro. Tô vendo que o Pedro tá chegando aí. Seja muito bem-vindo. Eu estou iniciando aí o compartilhamento de tela. Vou desativar os comentários para que você consiga aí, você que está em casa, consiga acompanhar de pertinho tudo que está acontecendo aí com relação ao compartilhamento de tela. E também aqui no Facebook, ok? Então vamos lá. O que a gente está fazendo aí nesse desafio é percorrer um caminho que permite a você, que é coach ou consultor, se preparar para conquistar clientes e continuar trabalhando aí no conforto da sua casa. E por que eu decidi percorrer esse caminho com você que está em casa aí, guardando esse período de isolamento social? Eu entendo que esse é um momento muito grave da economia e que a forma que eu tenho de contribuir com você que está em casa é, primeiro, te dando esperanças, te mostrando que sim, é possível continuar a conquistar clientes e mantendo o seu negócio vivo, cheio de vitalidade, mesmo durante a quarentena. Esse é o primeiro motivo, te dar esperança. Segundo, te dar estratégias, ajudar você, que é coach ou que é consultor, a ter realmente um passo a passo
para que você continue a ter clientes, não precise sofrer nem padecer aí de dificuldades por causa do isolamento social. Então, nós já percorremos 4 lives, essa é a 5ª live do desafio. E hoje, o que a gente vai trabalhar é o que você precisa fazer para realmente conquistar o seu primeiro cliente de coaching dentro dessa semana. E olha, eu quero te lembrar o seguinte, o que a gente está trabalhando é realmente um sistema. Quando eu falo de sistema, significa que tem uma série de coisas que você precisa colocar em prática aí no conforto da sua casa para que esse sistema funcione. E sistema representa um conjunto de ações que você empreende em sequência. O que está aí na sua tela justamente é o conjunto de ações que você vai colocar em prática. Tá dando tudo certo aí, Marcelo? No Instagram tá certinho, no Facebook não apareceu ainda. Deve ter alguma coisa que está acontecendo lá. Bom, a gente prossegue, depois se for o caso, compartilha lá com o pessoal do Face, né? Não é hora mais de parar. Eu só estou preocupada com... Bateria? Isso aqui a gente precisa pegar o carregador. Bom, então vamos dar continuidade aí. Primeira coisa que você vai precisar de fazer, pensando aí na apresentação da sua proposta comercial, é definir qual é o escopo. Lá na Live 4, se você quiser levantar um pouquinho, não tem problema não. Lá na Live 4, o que a gente fez foi definir o escopo, te ajudar a definir o escopo da sua proposta. Você avisou o pessoal? Avisei. Então o pessoal deve estar chegando, aí eu tô vendo que já tem gente chegando por aí. Tá bom, isso aqui não. Mas vai ter que ficar assim, porque não dá pra parar. Você tá alterando o que tá lá. Então a gente estava falando de definir o escopo. Ontem foi exatamente o que nós fizemos. Estou ajudando a Marcela aqui a dar suporte aqui. Agora foi. Sim, obrigado, viu? Deixa eu pegar uma outra coisa. Tá, estou segurando aqui. Então, quando a gente fala de definir escopo, ontem, na Live 4, o que você aprendeu foi quais são as iniciativas, o que você precisa ter em mente para que a sua proposta realmente ela seja preparada para atender a expectativa, a necessidade ou a dificuldade que o seu cliente potencial está enfrentando. E na live de hoje, eu vou te mostrar quais são os cuidados que você deve tomar e quais armadilhas que você deve evitar para que você não tenha nenhum tipo de problema na hora de apresentar aí a sua proposta comercial. Então, vamos falar de atitude. Quando você chegar lá no seu cliente potencial, eu quero te lembrar que a gente está falando... Tá balançando muito, né? Não tem como parar, não. Vamos parar no Facebook e deixar só aí. Porque aí ele vai ter mais estabilidade. Então dá a volta, porque... A primeira coisa que você tem que ter em mente na hora de apresentar a sua proposta comercial é lembrar que a gente está falando de uma venda consultiva. E uma venda consultiva não é um bom momento, não. É melhor ficar quieto assim. Uma venda consultiva, ela é composta de um estudo prévio. Você, quando convidou o seu cliente potencial, conforme a gente recomendou aqui na nossa primeira... Lá no início do nosso desafio, na nossa segunda live, você convidou o seu cliente potencial para fazer uma reunião. E é claro, o objetivo desse convite era justamente fazer com que o seu cliente potencial pudesse compartilhar com você informações necessárias para você construir um escopo de proposta comercial que seja aceitável, que seja aderente a tudo aquilo que o seu cliente potencial está buscando. Então, quando você chega, você vai para a segunda reunião, a primeira coisa que você precisa fazer é avisar essa pessoa, está balançando muito, precisa ficar quieto. Avisar essa pessoa que você, continua balançando, que você desenvolveu uma solução e que essa solução será apresentada agora.
E aí você tem que fazer algum tipo de acordo. O que eu gosto de falar para o cliente na hora que eu vou iniciar a apresentação da solução? É virar para a pessoa e falar, olha, fulano, isso eu já até falei com você na última live, mas nunca é demais ressaltar, né? O senhor cliente potencial, eu estou aqui com o estudo, com o resultado do estudo, eu desenvolvi uma solução que eu entendo que faz sentido aí para o seu negócio e eu vou te apresentar ela agora. E à medida que eu for te apresentando, eu gostaria que você, se for possível, até anotar, que você prestasse atenção ao seguinte: primeiro, se isso aqui se aplica à sua realidade. Segundo, se isso faz sentido para o seu negócio. Se isso é algo que tem adesão aí à realidade que você enfrenta. E eu quero te pedir uma coisa: se durante a apresentação, seu cliente potencial, eu falar algo aqui que não faz sentido ou que não é aplicável na sua realidade, que você me dissesse o que não faz sentido, o que não é aplicável na sua realidade, para que a gente juntos possa fazer uma adaptação que realmente faça sentido aí para o seu negócio. Então você precisa avisar e pedir a pessoa para participar, convidar a pessoa a interagir com aquilo que você traz como solução. E aí, checar com a pessoa o que precisa ser modificado para que essa solução seja realmente aplicável aí na realidade do negócio dele. E por que isso é importante? Lembra que eu falei que a proposta precisa ser aderente à realidade e que ela precisa fazer sentido para o seu cliente potencial? Quando você convida o seu cliente potencial a interagir com a sua solução, ele começa a ser o protagonista e ele começa a entender. É preciso que ele tenha esse entendimento de que aquilo foi construído mediante as informações que ele te deu e que quem é a pessoa mais importante na solução é ele. Então ele precisa se comprometer com o seu resultado. E aí, uma vez que ele tenha entendido, aí sim você pode iniciar a apresentação após fazer o seguinte combinado. Senhor cliente, você tem toda a licença para me interromper, caso isso aqui não faça sentido para o seu negócio. Eu peço a você que interaja com o que eu estou apresentando, colocando as suas considerações a respeito do que eu vou te mostrar, porque isso não pode ser mais importante para mim, senhor cliente, do que é para você. Afinal de contas, é sobre o seu negócio. E aí eu posso então iniciar essa apresentação da solução depois que esse acordo, que esse combinado com o cliente potencial tiver sido estabelecido. E à medida que a apresentação vai acontecendo, você precisa que ele aponte. Eu gosto de falar, olha, eu gostaria de te deixar, seu cliente, muito à vontade, porque se tiver algo aqui durante a minha apresentação da minha solução que não serve para o seu negócio, que não tem aderência à sua realidade ou que coloque o seu negócio em risco, eu gostaria, seu cliente potencial, que você me dissesse o que é arriscado, o que te preocupa, o que pode ser efetivamente um problema, para que então a gente possa providenciar as adaptações necessárias. Isso faz com que o seu interlocutor, o seu cliente potencial, ele comece a participar ativamente da construção e principalmente da validação. Anteontem, na última live, né? Quando nós falamos a respeito de construir uma proposta que tem um escopo aceitável aí para o seu cliente potencial, você teve muita clareza de que eu estava me referindo a etapas que iam pautar a apresentação da sua solução. E agora, na hora de apresentar, você precisa ter isso em mente. Então, eu gosto sim de pedir o cliente o tempo todo para validar aquilo que eu estou apresentando por duas razões. Primeiro, porque ele me dando feedback,
eu vou ter clareza se aquela solução que eu estou compartilhando realmente faz sentido para o cliente potencial. E a segunda coisa importante é que ele se compromete ao validar a sua solução, ele começa a se comprometer com aquilo que você apresenta como uma possibilidade de solução. E outra coisa que eu gosto muito de fazer na hora que eu estou apresentando a proposta é explicar para o meu cliente como que tudo vai funcionar. Eu gosto de falar o seguinte: seu cliente, olha, na hora que você me disser sim e que a gente formalizar esse acordo, essa proposta, tudo vai funcionar da seguinte maneira: eu virei até o seu negócio ou nós vamos fazer reuniões semanais com o objetivo de construir aí uma solução conjunta. Você vai definir qual é o objetivo, por exemplo, de ganho de fluxo de caixa que você quer conquistar ou de redução de custos que você quer definir, e a partir da definição desse objetivo, ao longo de semanas em que nós vamos nos reunir virtualmente, eu vou te ajudar a construir estratégias para que o seu negócio alcance esse resultado aí que você está esperando. E olha, quando a gente fala isso com o cliente, isso aí tem um ganho psicológico muito grande, porque quando eu apresento para o cliente como tudo vai funcionar, ele anda naquela linha do tempo. Lembra que eu falei para você na hora de construir a sua proposta? Você precisa ser capaz de ajudar o seu cliente a andar numa linha do tempo. Pois bem, na hora que você começa a falar para ele como tudo vai funcionar, quando ele autorizar a prestação do serviço, o que você está fazendo é convocando a imaginação do seu cliente, fazendo com que ele se veja lá na frente já experimentando, passando pela experiência da solução que você propôs. E é claro que isso aí faz com que o cliente se envolva, se comprometa com a proposta que você apresenta a ele. E aí, eu gosto, ao longo da apresentação da proposta, de ir identificando as barreiras que eventualmente possam existir para que tudo funcione bem, para que ele me diga sim. E todas as vezes que ele me apresenta um senão, uma dificuldade, uma barreira ou um obstáculo, eu gosto de interagir para chegar nessa pergunta aqui, ó. Seu cliente, o que precisa acontecer? Porque você consegue perceber que a gente está evoluindo para que o cliente vá te dizendo pequenos sims ao longo da sua apresentação, o que é muito importante, porque ele está validando a proposta, a solução que você apresenta a ele. E aí, quando ele começa a me apresentar barreiras, eu sempre faço essa pergunta: seu cliente, o que precisa acontecer para que você me diga sim e a gente comece a prestar esse serviço? Quando a gente faz essa pergunta, eu já estou implicitamente levando o cliente para o fechamento, porque isso me ajuda a identificar quais são as possíveis barreiras que ele visualiza para que a nossa proposta não seja a solução adequada para ele. Eu estou ajudando o cliente a me contar que objeções ele pode ter para que esse resultado apareça. E quando ele começa a me falar, olha, talvez eu precise ter um faturamento melhor. Com certeza você vai ouvir isso. Talvez eu precise ter mais segurança de que essa crise vai passar. Quando o cliente fala isso, você tem que ficar muito atento, porque ao invés dele estar dizendo não para você, ele está te dizendo simplesmente que quer e que ele precisa ter as melhores condições para aceitar a sua solução. Então fique bem atento e aprenda a treinar o seu olho. Aprenda a ficar cada vez mais atento, porque o cliente, ao longo do seu trabalho, da sua apresentação da proposta, ele vai te dar uma série de sinais de que aquilo faz sentido para ele, que aquilo é algo interessante, que aquilo é algo que ele quer, e você deve ficar bem sensível a esses sinais, porque é ao interagir com esses sinais que você, com certeza, vai aí viabilizar o sim do seu cliente. Por exemplo, se o cliente fala, olha, eu precisaria ter um faturamento melhor, você pode devolver para ele o seguinte: seu cliente, você está me dizendo que se o meu trabalho
te ajudar a aumentar o seu faturamento, você vai ter condição de honrar com esse contrato? Você devolve para o cliente a pergunta, porque isso já faz com que o cliente fique muito preparado para você começar a negociação. E a ideia é essa mesmo. Toda boa proposta, ela tem que chamar, convocar o seu cliente para participar e compartilhar com você o que precisa acontecer para ele te dizer um sim. No momento em que ele começa a falar, o que precisa acontecer para ele te dizer um sim, você está viabilizando a negociação. E isso é sinal de que, primeiro, a sua solução fez sentido para ele. Segundo, que ele entende que essa solução, além de fazer sentido, ter aderência à realidade do negócio dele, que é algo que ele quer, que ele precisa. E é tudo o que torna uma proposta muito boa, é o cliente ter esse sentimento de que ele precisa da sua solução para ter melhores resultados. Então, se isso acontecer com você, eu quero te dar os parabéns, porque realmente a sua proposta, ela não só fez sentido para o cliente, como ela também faz com que o cliente deseje evoluir para um próximo passo. E se esse conteúdo faz sentido aí para o momento que você está vivendo, para essa preocupação que a pandemia traz aí para o seu negócio de coaching ou de consultoria, eu quero te dizer para não deixar de fazer os seus registros e quero te lembrar, se você está me vendo aqui pelo Facebook ou se você está me vendo pelo Instagram, que quem está participando lá dos grupos exclusivos, todo dia está recebendo PDF com o conteúdo das lives e com o exercício, que inclusive o exercício dessa aula aqui é um roteiro para que você consiga interagir, tenha lá alguns scripts para interagir com o seu cliente na hora de apresentar a sua proposta comercial. Como que você faz para acessar esse conteúdo? Basta ir lá no meu link da bios, é o segundo link que está lá no hall de links que estão compartilhados lá na minha bios. Clica lá que você vai ser direcionado para se inscrever no desafio, se você não está inscrito ainda. E se você está inscrito, eu te recomendo que faça duas coisas. Que abra diariamente os meus e-mails. Outro, que fique atento ao grupo que eu sempre compartilho, e a partir de amanhã o grupo vai ficar aberto para que você tire aí as suas dúvidas, ok? Então vamos lá, vamos continuar o conteúdo. Ele vai, essa carga ele aguenta. Então vamos lá. Pode tirar? Bom, se você entende que tá ok, pode tirar. Essa carga ele dá conta até o fim. A Marcela tá aqui me apoiando com a carga do... Cuidado, isso. Vamos lá. Bom, eu sei que quando você começa a apresentar uma proposta comercial, sempre existem aí momentos de tensão. E isso é natural. E é importante que você que está me vendo aí de casa se prepare para lidar com essa tensão com leveza. Por quê? Porque a tensão, ela faz parte de qualquer ambiente de negociação. E aí, quais são as habilidades que vão te ajudar a lidar com a tensão na hora da negociação? Quando você vai extraindo os sims do cliente, o cliente começa claramente a perceber que ele vai ter que tomar uma decisão. E é isso que faz com que haja um ambiente tenso. O cliente sabe que em dado momento você vai perguntar para ele qual é a posição dele diante da solução que você levou. E isso é bom, não é ruim não. Por que eu estou dizendo que é bom? Porque quando o cliente ele está conectado com aquilo que você está apresentando e ele se mostra tenso, preocupado, é sinal que ele está entendendo que você levou para ele algo que é aplicável no negócio dele. Então, a primeira coisa, a primeira habilidade importante que você precisa... E olha, eu quero te tranquilizar. Eu estou aqui compartilhando com você um passo a passo, mas essas habilidades, elas vão melhorando com o tempo. O fato é, se você fizer o que eu estou compartilhando com você aqui, com certeza isso aqui vai te trazer resultado. E por que eu sei que isso vai te trazer resultado? Porque esse é o passo a passo que eu ensino
ensino para os meus mentorados. Lá na mini mentoria, é claro que lá a gente elabora isso com muito mais estratégias, porque quem está lá dentro da mini mentoria aprende na realidade a construir um funil de vendas para tornar o negócio de consultoria ou de coaching sustentável e lucrativo. É isso que eu ensino para o pessoal que está lá na mini mentoria. Mas para você que está aqui no desafio, eu quero te dizer que se você aplicar isso aqui, você já vai conquistar na semana que vem o seu primeiro cliente de coaching de negócios ao aplicar esse passo a passo aqui. E a primeira habilidade que você precisa treinar é, primeiro, ficar muito sereno, não se contaminar pela tensão do cliente. O cliente vai te apresentar ali uma série de razões para deixar para depois. E o que eu tenho para te dizer é, primeiro, isso é natural, isso é esperado. Todo cliente tende a postergar a decisão. Por quê? Porque quando ele decide, ele sabe que a decisão ela vai incorrer em uma responsabilidade financeira. Ele vai ter que botar a mão no bolso. E o que faz você ajudar o cliente a tomar essa decisão sem sofrer? É focar nos pontos comuns. O que faz alguém estar muito disposto a pagar por algo é, primeiro, a pessoa, o seu cliente potencial, ter a nítida certeza, ter a sensação clara de que aquilo é necessário para os resultados no negócio dele. Que ele vai se beneficiar, que o negócio dele vai ter ganhos reais quando ele contratar você, quando ele decidir que você vai ajudá-lo formalmente. Quando o cliente tem a sensação de que a sua solução é a mais apropriada no negócio, para o negócio dele e que você é o profissional certo para ajudá-lo a atravessar esse momento de crise, porque sim, olha, gente, a gente tem que falar a verdade. Esse é um momento tenso para dono de negócio. Todo dono de negócio tem algumas perguntas que não compartilha com você, ou que até compartilha porque está muito ansioso. E quais são essas perguntas? Será que o meu negócio vai conseguir atravessar esse momento de dificuldade, de escassez, de forma adequada? Quanto mais preocupado o cliente está, mais indicativo é de que ele precisa da prestação de serviço que você está oferecendo a ele. Por isso, você não pode ter medo nenhum de lidar com a atenção que é dele. A atenção dele significa, eu quero muito e eu preciso tomar uma decisão. E a melhor forma de fazer isso é, primeiro, aceitando essa atenção como algo que é parte do jogo, porque é mesmo. É parte do jogo. Quanto mais tenso o seu cliente está, mais positiva é a percepção que ele tem diante do que você apresentou para ele. É sinal que ele quer, é sinal que ele precisa, é sinal que fez sentido para o negócio dele. Então, você deve, na realidade, ter a postura de focar nos pontos comuns. Aquilo que é importante para ele, para o negócio dele e para que você também obtenha o sim. Se você apresentou a ele algo que você entende que é uma solução apropriada e o cliente reagiu como, nossa, isso faz sentido, nossa, isso pode me ajudar, nossa, é isso mesmo que eu preciso e eu preciso agora, só que eu não tenho dinheiro para te contratar. Se o cliente falou isso para você, pode ficar tranquilo, porque caso ele te diga sim, se você for forte o suficiente para sustentar a sua oferta, ele vai encontrar os meios para honrar o contrato. E um caminho importante, você que é coach ou consultor, coach de negócios ou consultor de negócios, que você precisa lembrar ao seu cliente potencial é o seguinte, olha o seu cliente, o meu trabalho é viabilizar o crescimento e a sobrevivência e o desenvolvimento do seu negócio nesse ambiente de crise. Então, seu cliente, você pode ficar tranquilo, porque você me dizendo sim, nós dois vamos encontrar os meios para você não só garantir a sobrevivência do seu negócio, como honrar o seu contrato comigo. Então, esse é um caminho para você se focar aí nos pontos comuns. Segunda coisa que
é importante que você faça para reduzir essa tensão é focar, dar muito enfoque na solução que você construiu por uma razão muito simples. Não é porque você é o bambambam. Eu sei que você é, mas é porque essa solução, ela foi construída, ela é fruto de uma investigação de necessidades que você fez previamente. Essa é a grande vantagem da venda consultiva. Qual é um dos ápices da venda consultiva? É que ela ajuda você a construir aquilo que o cliente precisa, aquilo que realmente vai entregar valor para o seu cliente potencial. Então, não tenha medo de focar na solução que você construiu para o seu cliente potencial. Ela simplesmente revela que você foi muito correto, muito profissional em estudar o cenário aí do seu cliente para que ele tenha exatamente a ajuda que ele precisa. E é importante dizer isso para o cliente. Eu gosto muito de dizer para o cliente o seguinte, olha, senhor cliente, eu construí isso aqui com base em tudo que nós dois conversamos na nossa primeira reunião virtual. Foi através das informações que você me deu e de todo o estudo que eu fiz com a sua orientação que eu fui capaz de elaborar para você hoje, trazer aqui, essa solução. E eu gostaria, antes de tudo, que você prestasse atenção, primeiro, seu cliente, ela vai te dar condição de ter uma transformação que é muito relevante aí para o seu negócio, sim ou não? Eu gosto de perguntar isso para o cliente. Cliente, essa transformação que eu estou te propondo aqui, que você está buscando, seja redução de custos, seja estratégia para captar novos clientes, novos contratos ou novos negócios, seja estratégia para tornar o seu negócio mais rentável diante do momento de crise. Isso aqui é importante para o seu negócio? Isso vai fazer uma grande diferença para o momento que você está vivendo atualmente? E mais, se você não decidir, se você renunciar a essa decisão, você tem plano B, seu cliente? Eu gosto de perguntar isso para o cliente. Sabe por quê? Porque eu entendo que o meu trabalho não é empurrar nada para o cliente quando eu estou vendendo, mas sim que o meu grande desafio é apoiar o cliente para que ele tome a decisão que é a mais vantajosa para ele e não para mim. E eu gosto de dizer isso para o cliente. Olha, cliente, se você não tem plano B, se você não sabe como você vai garantir que o seu negócio atravesse esse momento sem ajuda, eu gostaria que você considerasse essa proposta aqui com muita propriedade, porque na hora de falar de negócio, de dinheiro, de como viabilizar, eu tenho algumas coisas que eu posso fazer para viabilizar a sua proposta. Eu gosto de falar isso para o cliente. Agora, e fazer o cliente enxergar se ele tem plano B ou não. Porque um cliente que não tem plano B, ele pensa várias vezes antes de dizer um não para uma proposta que foi construída sob medida. E esse é o seu grande desafio. Ajudar o cliente a se responsabilizar pelo não que ele vai te dar. Porque se ele disser não, ele está dando um não totalmente consciente. Você não precisa insistir, você não precisa se sentir mal, porque o cliente avaliou todas as variáveis com o seu apoio para te dizer sim ou não. Isso faz com que você fique mais relaxado e o cliente também. Então, aí é fácil você envolver o cliente para participar desse momento de negociação por uma razão muito simples. Você pode dizer, igualzinho eu estou dizendo para você, senhor cliente, isso aqui que eu estou te oferecendo não pode ser mais importante para mim do que é para você. Porque isso aqui não é sobre o meu negócio, é sobre o seu negócio. Isso aqui é para resgatar o seu negócio nessa realidade atual. E aí, eu de novo pergunto ao cliente, seu cliente, você tem plano B? Como que é isso para você? Como é que você enxerga isso aqui acontecendo? Se for você e o seu sócio,
qual é a predisposição que você imagina que o seu sócio tem de participar de um trabalho comigo. Eu gosto de envolver o cliente, porque isso faz com que o cliente se responsabilize pela situação atual, que foi algo que você estudou quando você foi preparar a proposta para ele. Então, sua proposta não saiu de nada, não é uma proposta pronta, é uma proposta que foi elaborada mediante estudo. E aí, quando você apresenta para o cliente e envolve o cliente, pergunta para ele o que está faltando para ele te dizer um sim, você está colocando o cliente na condição de alguém que é responsável pelo futuro do negócio dele. Quando ele te fala, não, eu não tenho plano B, eu preciso de ajuda, e eu preciso de ajuda agora, porque o meu negócio não tem mais fôlego, ele precisa encontrar uma saída para lidar com essa realidade. Olha, o cliente já é seu. Você só vai perder esse cliente se você tiver medo de lidar com as objeções que ele vai te trazer daqui a pouco. Porque ele está te falando, eu quero, isso faz sentido para mim, isso é importante para mim, isso faz sentido com a minha realidade e talvez eu precise de melhores condições para te dizer um sim. Quando você pergunta para o cliente o que está faltando, senhor cliente, para você me dizer sim aqui para essa proposta, ele se compromete com coisas. Na hora que ele compartilha com você o que está faltando, o que precisa acontecer para ele te dizer um sim, ele está se comprometendo com um futuro próximo que viabiliza a continuidade da sua prestação de serviço. Porque eu entendo assim, vendedor vender consultivamente, no meu entendimento, é assim que a Cássia enxerga. Porque eu sei que tem muito coach ou consultor que fala assim, olha, eu não gosto de vender porque eu fico envergonhado, porque eu me sinto mal, porque eu acho que é desagradável, porque eu tenho medo que as pessoas achem que eu estou pedindo a elas algo, porque eu fico envergonhado, acabrunhado a oferecer algo e as pessoas acharem que eu estou desesperado por ter serviço. As pessoas podem achar que eu estou à toa. Todas as vezes que você se apega a qualquer uma dessas afirmativas que eu acabei de colocar aqui, isso simplesmente revela que você acredita que vender é pedir algo a alguém. E a venda consultiva, ela vira esse jogo. Ela inverte a responsabilidade. O negócio não é mais importante para você. A proposta torna-se algo que é muito mais importante para o seu cliente potencial. Por quê? Porque você percorreu um caminho com ele. Por isso é que eu acredito que vender é prestar um serviço de altíssimo nível. E aí, se o seu serviço foi prestado com competência, com profissionalismo, é neste momento que o seu cliente potencial vai te dizer sim. Ele está dizendo sim porque ele entende que isso é algo que é aplicável ao meu negócio, faz sentido para mim, eu quero e eu preciso. Quando você faça essa pergunta, senhor cliente, o que está faltando para você me dizer sim? Ele acaba compartilhando com você aquilo que ele ainda não tem e que ele precisa para dar o próximo passo. E se a questão for dinheiro num cenário atual, você vai ver lá na live de amanhã, eu vou apresentar algumas possibilidades para que você viabilize o contrato do cliente ao interagir com essa objeção financeira. Objeção financeira não é barreira para o cliente fechar contrato com você, não. Desde que você saiba lidar com isso com leveza. E quando eu envolvo o cliente dessa forma, ele está me dizendo sim, não porque eu estou insistindo, e sim por uma razão muito simples, é que ele está me dando ok. É que aquilo é, na realidade, muito mais importante para ele do que para mim. E isso sela a minha competência como um excepcional negociador. É quando o cliente fala, não, eu preciso disso. Então vamos lá entender o que você precisa fazer, quais são os cuidados que você precisa ter para garantir que você vai conquistar o seu primeiro contrato
de coach de negócios, trabalhando de forma remota aí na sua casa, sem precisar de sair de casa. Porque é isso, é exatamente isso que eu estou propondo que você faça aqui no desafio. Quando eu comecei esse desafio, eu compartilhei com você que estava em casa que esta era a contribuição que a Cássia ia dar para que você conquistasse aí o seu primeiro cliente de coaching ou consultoria de forma remota. E aí eu fui compartilhando ao longo da semana diversos passos que você precisa dar para que você seja capaz de efetivar esse contrato em uma semana. E junto com esses passos, eu compartilhei com você, venho compartilhando, porque o desafio ainda não acabou, ele está acontecendo. Eu venho compartilhando com você o PDF com o resumo das lives, que não tem só a cópia do slide, mas organizado. Todo esse raciocínio que eu estou compartilhando com você aqui nessa live. E compartilhei um exercício. Aquele exercício não é apenas para você salvar aí no seu computador. É um exercício para você entrar em ação. Cada exercício que eu compartilho, que eu venho compartilhando a cada dia, é para você entrar em ação. Então, qual é a primeira ação que você precisa colocar em prática amanhã, que é segunda-feira? É elaborar uma lista que eu chamei aqui de City Plan, que vem lá do inglês, sentar e planejar. Essa é uma disciplina que é difícil coach ou consultor ter, que é sentar e organizar o raciocínio. Lá na live 2, o exercício que eu compartilhei com você na live 2 foi exatamente uma planilha para você fazer esse planejamento. Essa planilha, ela garante que você alimente um sistema de vendas. O que é um sistema? Um sistema é um conjunto de passos organizados numa linha do tempo que são interdependentes. Existe uma relação de dependência entre um passo e outro. Então, para que o seu sistema de vendas funcione, você tem que pegar aquela planilha que eu compartilhei com você lá no grupo especial, se não me engano, foi na live 2. Se você não tem essa planilha, eu recomendo que você entre nos grupos, vai lá no meu link da BIOS, é o segundo link, entre lá nos grupos para você receber essa planilha e ser capaz de realmente elaborar o seu planejamento. Você pode fazer isso amanhã pela manhã. Segunda-feira, se você não começou a prospectar ainda, é um ótimo dia para você começar essa prospecção. Você vai lá e elabora o seu planejamento seguindo as instruções que eu te dei lá na live 2, que são fazer uma lista. Eu vou recuperar esse conteúdo aqui porque eu entendo que ele é muito importante para você chegar no momento de efetivar um contrato aí de coaching ou de consultoria. Nesse planejamento, você tem que ter uma lista de pelo menos 30 nomes de pessoas do seu relacionamento que têm negócio e que estão atravessando dificuldades neste momento. É o que a gente chama de mercado X, que é construído pelas pessoas que você conhece. E aí você vai ter que ter a disciplina de abordar essas pessoas conforme eu te mostrei lá na live 3, como abordar um empresário e convidar essas pessoas para uma reunião. Aí, diante dessa reunião, é que você vai fazer a sua primeira abordagem de venda consultiva, lembrando de, ao terminar a reunião de venda consultiva, em que você fez lá a investigação de necessidades, conforme eu te ensinei lá na live 3, você vai montar a sua proposta comercial, como eu detalhei com você na live anterior a essa, que foi lá na live 4. E aqui na live 5, o que eu estou te mostrando é o que você tem que tomar cuidado, o que pode dar errado, o que pode fazer o seu sistema de vendas fracassar. Não fazer esse planejamento, porque quem não tem planejamento não tem cliente potencial para abordar. E se você não tem cliente potencial para abordar, você não vai ter proposta para apresentar em número suficiente. Qual é o erro que eu vejo os coaches ou consultores cometendo com maior frequência? Aborda uma ou duas pessoas, acha que diante da abordagem já tem contrato fechado e com isso não consegue efetivar uma venda. É preciso que você tenha, no mínimo, 10 agendamentos
Para que 10 agendamentos? Para garantir que você tenha pessoas em número suficiente, porque algumas vão desmarcar com você, vão trocar o horário, e se você tiver 2 ou 3, você vai ficar sem nada. Quem tem 2 ou 3 agendamentos fica sem nada. Lembre-se que vendas têm uma forte correlação com matemática. Não é possível ter um resultado excepcional em vendas se você não respeita a lei das médias, que diz que quanto maior é o número de abordagens, maior será o seu número de fechamentos. Então, você tem que ter lá no mínimo 10 agendamentos. É preciso que você faça abordagens com regularidade, porque é essa regularidade que vai garantir que você realmente tenha o resultado que você está buscando, que você está esperando aí para o seu negócio de coaching ou de consultoria. Então, mantenha essa regularidade. Outra coisa importantíssima é ter disciplina. O que vai garantir a sua disciplina? É determinar alguns dias da semana para você fazer abordagem, outros dias da semana para fazer o contato com essas pessoas, fazer a reunião virtual de investigação de necessidades e outros dias para fazer a apresentação de proposta. Essa disciplina é que vai garantir um resultado regular e crescente. A gente não está buscando aqui entregar a você uma estratégia para você ter contratos fechados de coaching ou de consultoria e ainda garantir controle sobre esse faturamento, sobre a rentabilidade do seu negócio, sobre os seus ganhos. Isso é algo que tem uma relação direta com a capacidade que você tem de executar essas tarefas com regularidade. É isso que vai garantir aí o seu resultado. Então, garanta que esse número de abordagens seja um número suficiente para você ter apresentação de proposta daqui a pouco. O que eu vejo as pessoas errando? O que pode dar errado? 3 abordagens. Eu só fiz 3 abordagens, Cássia. Agora as pessoas estão me enrolando. Eu não consigo apresentar o resultado. Quem errou? Você, que não abordou por telefone, não fez uma aproximação telefônica em número suficiente para garantir o resultado acontecendo. E fazer também follow-up. O que é follow-up? Existem estudos que mostram que 80% do resultado de vendas vem do seu follow-up. Aquelas pessoas para as quais você apresentou proposta e que ficaram de fazer uma avaliação, que estão estudando a sua proposta comercial, que estão avaliando, se você não faz follow-up, pode ser que essa pessoa acabe fechando com o seu concorrente. Não tem nada mais desagradável do que descobrir que você perdeu o negócio por falha sua. Então, faça follow-up, mantenha a sua máquina de vendas azeitada. Para isso é preciso, é central, é fundamental que você faça acompanhamento, que você faça follow-up. E se você está aqui nessa live, entende que essa relação de estratégias que eu estou compartilhando com você realmente são aplicáveis aí no seu negócio, vão te ajudar a conquistar clientes de forma regular e contínua, vão ajudar você a vencer as dificuldades que você está enfrentando no momento atual e podem contribuir para outros consultores ou coaches de negócio terem o resultado que você está buscando. Eu quero fazer um apelo. Me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Clica aqui nesse aviãozinho e chama essas pessoas para participar dessa live. Clica aqui e marca um amigo para que essa pessoa venha e consiga participar do desafio como você está participando, porque eu estou aqui no conforto da minha casa 100% comprometida em ajudar você que está aí em casa a ter resultados aí no seu negócio de coaching ou de consultoria, aplicando as estratégias gratuitas que eu estou compartilhando com você aqui ao longo dessa semana. E eu sei que muita gente que está aqui porque está gostando do conteúdo e entende que esse conteúdo é relevante. E eu tenho muita gente me chamando aí no direct, seja do Facebook, seja do Instagram, você que me vê aí através do Facebook ou do Instagram, ou até mesmo do YouTube, eu tenho recebido mensagens dessas pessoas com tantos apelos, me pedindo aí para
reabrir a inscrição da minha mini mentoria, que eu acabei aceitando, porque eu sei que muitos de vocês querem velocidade. Alguns estão dispostos a imprimir uma grande velocidade de crescimento aí no negócio de coaching ou de consultoria. E é para estas pessoas, para você que quer ir mais rápido, para você que quer ter controle sobre os ganhos aí, sobre o faturamento do seu negócio, sobre a rentabilidade, a lucratividade do seu negócio, que eu criei a mini mentoria, que é entregue em 30 dias. Deixa eu te mostrar um pouco como que funciona a ideia dessa mini mentoria. A proposta da mini mentoria é de conseguir em 30 dias conquistar de 3 a 5 clientes de coaching de negócios ou de consultoria. Na realidade, eu olho para essa proposta agora, essa oferta de valor, e acho que ela está muito modesta. Por que eu estou dizendo que ela está modesta? Porque teve gente lá na mini mentoria, no último grupo de mini mentoria, que terminou recentemente, que conquistou em um mês 8 contratos de coaching. 8 é muita coisa em um mês. Como? Colocando em prática essa metodologia para estruturar um funil de vendas. É isso que você vai ter ao decidir participar da mini mentoria. Durante 4 semanas, você vai ter, através da minha orientação ao vivo, na plataforma Zoom, com compartilhamento de tela, com troca de ferramentas que eu vou te entregar, você vai aprender a estruturar aí no seu negócio de coaching ou de consultoria uma verdadeira máquina de vendas. Como que você vai fazer isso? Nós vamos criar um funil de vendas aí no seu negócio. Então, em 4 semanas, você vai ter resultado. E como que eu sei que vai ter resultado? Porque outras pessoas que já passaram por essa experiência tiveram. Se você participar da live de amanhã, eu vou trazer algumas das pessoas para compartilhar com você ao vivo as experiências que elas tiveram. E lá na minha página de vendas, eu também tenho muitos depoimentos de pessoas que participaram da mini mentoria e que tiveram resultados. Qual que é a ideia? O que você vai ter de ganhos lá na mini mentoria? Olha, eu vou compartilhar com você em 4 encontros. Esses 4 encontros, eles atendem a 4 pilares. Que pilares são esses? Eu vou te ajudar a, primeiro, estruturar aí o seu funil de vendas, depois, ter recursos para resgatar o negócio de um empresário que está em dificuldade, como que você vai aplicar a metodologia que os grandes coaches ou consultores no mundo utilizam. Eu, inclusive, tenho uma parte do material que eu compartilho com você, que é só tradução de cases de sucesso, de coaching de negócios ou de consultoria que aconteceram depois da pandemia. Eu traduzi cases de Wuhan, quais foram as transformações que aconteceram lá. Ou seja, você vai ter acesso a conteúdo de ponta com a minha orientação. Então, estruturar aí o seu funil de vendas, como ajudar os empresários que estão em dificuldade durante a crise, como você vai aprender com cases de sucesso em ambiente de crise e como você vai ajudar o próprio cliente a reestruturar o negócio dele diante da crise. Esses são os 4 pilares que a gente vai trabalhar. Ao se inscrever, você já ganha acesso a uma área de membros. Nessa área de membros, você tem acesso ao material, a todas essas lives gravadas, ao conteúdo compartilhado diante do desafio. E olha, teve gente que passou pela minha mentoria e depois me chamou e falou assim, eu achei até muito interessante que a pessoa me deu feedback durante uma reunião que eu tinha mais de 20 coaches e consultores reunidos aí no Zoom. A pessoa virou para mim e falou assim, olha, Cássia, esse conteúdo seu é tão surpreendente, ele é tão completo, que eu te sugiro transformar isso aí numa formação de coaching de negócios. E eu ri na hora, falei, olha, fulano, você está me fazendo um grande elogio, porque quando eu preparei isso aqui, eu preparei com o objetivo de realmente ajudar você, que é coach ou consultor, e que quer dar velocidade.
quer ter realmente resultados independente da pandemia, que não quer mais ser refém de um momento que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Se este é o seu caso, saiba que essa mini mentoria é para você. Então você vai receber. O que vai ter de bônus, além dos 4 encontros em que você vai trazer os cases aí do seu negócio e que eu vou te orientar pessoalmente. Então você vai interagir comigo através do Zoom, você traz a sua dificuldade e eu vou te dar as instruções de como você deve agir. Eu vou compartilhar conteúdo que é a estrutura do seu funil de vendas, vou compartilhar as ferramentas, a estratégia de como usar as ferramentas, mas principalmente você começa a integrar uma comunidade em que há um grande network, tem gente lá da primeira turma de mini mentoria que está fazendo live juntos, estão fazendo projetos juntos. Por quê? Porque você começa a integrar uma comunidade em que há uma grande troca de informações. É isso que vai acontecer. O que você vai ter de bônus? Olha só, os bônus da mini mentoria são 30 palestras gravadas sobre o tema de estratégia de negócios e de estratégia de ambiente de pessoa jurídica, estratégia empresarial. Além das 30 palestras, você vai receber 12 ferramentas de coaching de negócio específicas para crise. Você também vai receber acesso a aulas especiais, uma aula gravada sobre estratégia de finanças, outra aula sobre estratégia de sucessão, outra aula sobre estratégia para mulheres empreendedoras e outra aula de copy para quem é coach ou consultor. Uma linguagem persuasiva para quem é coach ou consultor. São aulas gravadas que os meus mentorados lá do meu grupo sênior fizeram nas suas áreas de expertise. Tudo isso você vai receber como bônus, além de participar. Quem se inscrever agora, quem sair dessa live agora e for lá na minha bio do Instagram e clicar lá e se inscrever e me mandar um direct depois, Cássia, acabei de me inscrever, só quem fizer isso durante a live ou assim que a live terminar, vai receber 1 hora de mentoria individual comigo. Só isso já custa mais do que você vai pagar, porque tudo isso que eu estou te oferecendo agora, você vai pagar menos de R$1.000 à vista, 997 à vista, ou em até 12 vezes no cartão de crédito, se você preferir. E como que você vai fazer para acessar isso? Basta ir lá no meu link da bio, clicar lá no meu primeiro item, você vai ser direcionado para a página de vendas e assim que você fizer a sua compra, basta me avisar aqui no direct para eu poder já programar minha agenda, bloquear minha agenda para fazer a sua sessão de coaching bônus individual comigo. No mais, você que está aqui me vendo, a gente está chegando ao final dessa live, eu quero agradecer a sua participação e dizer que amanhã nós vamos falar sobre objeções. Não perca, fique aqui comigo às 19 horas, que amanhã eu vou te dar uma série de scripts prontos que você que está lá no grupo exclusivo, para quem está inscrito nesse desafio, vai receber todos os scripts das objeções para você usar aí no seu negócio de coaching ou de consultoria, ok? Se você gostou, printa o conteúdo dessa tela e me marca lá nos stories dizendo por que valeu a pena. Eu quero agradecer sua participação e dizer que amanhã eu estarei aqui novamente. Um grande abraço e eu te vejo amanhã.